Olá! Hoje vamos falar sobre o arquétipo do lince. Os linces são da família dos felinos e hoje no planeta existem 4 espécies de linces: o lince euroasiático, o lince do Canadá, o lince vermelho e o lince ibérico. Todos esses animais habitam somente o hemisfério norte do nosso planeta, então todas as lendas, todos os mitos que nós vamos falar sobre o lince são de povos que habitam essas regiões. Os linces não são felinos muito grandes, eles na verdade chegam até no máximo uns 30 quilos. Eles são maiores do que o seu gato doméstico, mas eles são muito menores do que um puma, um jaguar, um tigre, um leão. Eles são felinos de porte médio. Geralmente, eles habitam áreas de florestas, onde eles podem encontrar presas mais facilmente, mas eles também podem habitar áreas de deserto, áreas mais secas, áreas montanhosas. Eles são bastante versáteis. E cada espécie, então, se adapta ao ambiente que ela está. O lince euroasiático, por exemplo, ele é o maior dos linces, ele tem uma pelagem bastante grossa para se adaptar mais para ambientes mais frios, assim como o lince do Canadá, que é muito peludo. Os linces podem ter essa pelagem mais lisa, acastanhada, avermelhada, acinzentada, ou eles podem ter uma pelagem com pintas ou marcas, como o lince ibérico, por exemplo. De modo geral, os linces se alimentam de pequenos animais, principalmente de lebres e coelhos. O lince ibérico, por exemplo, que habita as áreas da Espanha e de Portugal, ele se alimenta exclusivamente de lebres. Então, a sua sobrevivência na natureza depende muito do equilíbrio total. É claro que todos os animais dependem do equilíbrio ecológico, mas o lince, em especial, é um animal muito sensível a esse equilíbrio porque ele se alimenta exclusivamente de lebres, o lince ibérico. Outros linces, por exemplo, como o lince canadense e o lince euroasiático, eles também podem se alimentar de cervos, até não de cervos machos grandes que têm chifres muito proeminentes, muito grandes, e isso pode machucar o lince na hora da caçada. Mas de cervos menores, até mesmo de peixes. O lince vermelho, que habita os Estados Unidos, ele é bastante. Ele ocupa diferentes territórios, até mesmo os pântanos da Flórida, áreas desertas do México. Então, ele tem uma alimentação um pouquinho mais variada. Ele, inclusive, costuma também adentrar cidades. Ele gosta também de entrar em áreas urbanas lá nos Estados Unidos. Mas o lince ibérico, por exemplo, um lince ibérico precisa de pelo menos um coelho por dia e uma fêmea grávida de 2 a 3 coelhos por dia. O que faz com que esses animais, principalmente nesses locais, tenham sido vítimas do homem, né? Da exploração do ambiente pelo homem e, portanto, estão na lista de animais em extinção. Assim como todos os felinos, os linces possuem vibriças, ou seja, bigodes, que fazem com que eles possam sentir o seu ambiente de uma forma bastante específica. Então, ao caminhar, por exemplo, ao chegar perto de algo, as vibriças vão tocar nesse algo, nesse objeto, e eles logo vão ter essa informação. Então, as vibriças dos felinos fazem com que eles tenham uma visão do ambiente, visão entre aspas, porque sim, é como se fosse uma visão, né? Se não está no campo de visão deles, a vibriça vai pegar de alguma forma e traz muitas informações sobre esse ambiente. Então, os felinos, de forma geral, são animais muito conscientes de tudo que está acontecendo ao redor deles. Eles são animais da lucidez, eles são animais do agora. Eles, quando eles estão no ambiente, eles sabem tudo o que está acontecendo naquele ambiente. E as vibriças são apenas uma parte desse aparato dos felinos que fazem com que eles tenham essa lucidez e essa consciência e guardem essas palavras, que nós vamos chegar lá no que significa o arquétipo do lince, e isso vai ficar um pouquinho mais claro mais para frente. Os linces também, assim como todos os felinos, são muito silenciosos no seu andar.
Suas patas são estruturadas para que não façam muito barulhos. As almofadinhas das patas, a pelagem, a maneira da marcha, do andar dos felinos, faz com que eles sejam extremamente silenciosos. O lince caça por tocaia, então é muito importante que ele não faça nenhum barulho, porque ele tem que chegar muito perto da presa sem a presa perceber que ele está ali. E, de fato, é muito difícil ver um lince, seja onde for, por causa que eles são esses animais do silêncio. E, geralmente, os pesquisadores identificam que há um lince em algum lugar, primeiro pelas marcas que eles vão deixando, pelas pegadas na neve, por exemplo. Você pode estar há anos próximo de um local que é o habitat de um lince e nem perceber. O lince ibérico, por exemplo, é chamado também de gato fantasma em Portugal. Então, além dessa lucidez, que é a primeira palavra que eu gostaria que vocês já fossem associando a este arquétipo, nós também temos aí, pelo comportamento desse animal, a questão do mistério, do silêncio, do elemento surpresa. O lince é um animal de comportamento crepuscular e noturno, então ele vai ser muito mais ativo nesses momentos. Ele é visto durante o dia, mas ele é muito mais ativo no crepúsculo e durante a noite, que é quando ele vai caçar. Então, isso também faz com que seja ainda mais difícil vê-los. E então ele vai trazer para a gente aquela tática do silêncio, a importância do silêncio e a importância de fazer as coisas sem que todo mundo fique sabendo. Alguns arquétipos aqui no canal têm essa característica e o lince também tem. Ele vai nos evocar aqueles momentos nos quais nós precisamos da sabedoria do silêncio, nós precisamos guardar os nossos planos e nós precisamos agir com muita perspicácia e muito lentamente, observando o ambiente de uma maneira muito completa, ouvindo, sentindo cheiro, sentindo qual que é a do ambiente, usando a nossa intuição, já falando de uma forma metafórica, só depois nós agirmos. Então, por exemplo, se a gente for pensar como o lince age e trazer isso para a nossa vida, se a gente está numa reunião importante e qual que seria a tática de uma pessoa que estaria agindo como um lince? Primeiro, ela escutaria muito bem todas as pessoas. Ela com certeza observaria a linguagem corporal de todas as pessoas que estão ali. Ela observaria tudo que está na mesa, tudo que as pessoas estão vestindo, os gestos que elas estão fazendo. Uma observação assim muito acurada, em um silêncio profundo, para só depois agir. Linces são animais solitários que cuidam de territórios muito grandes. Não há um consenso quanto ao tamanho do território que um lince pode cuidar sozinho, mesmo dentro de uma mesma espécie, considerando uma mesma espécie. Mas pode chegar, por exemplo, até 40 quilômetros um lince macho cuidar de um território deste tamanho. E as fêmeas um território um pouquinho menor e elas costumam também frequentar os territórios dos machos. Essa questão de ser sozinho, de observar muito bem tudo que tem ao seu redor e de cuidar de um território muito grande, ela também é muito importante para a construção desse arquétipo do lince, que é o que nós humanos criamos observando o comportamento desse animal da natureza, entendendo isso da maneira que a gente achou que fosse real e trazendo isso para a ideia do lince, então, que o nosso inconsciente coletivo guarda. E, como eu disse para vocês, a visão do lince ela é crucial para esse arquétipo. A palavra lince vem do indo-europeu, que depois passou para o grego, que depois passou para o latim, foi se adaptando, né? E que significa luz, ver na luz, iluminação,
Então, em muitas culturas indo-europeias, a palavra lince tem essa mesma origem de ser luz. Isso pode ser porque quando esse felino está caçando no escuro, por exemplo, e bate uma luz no olho, ela reflete, né? Assim como você já deve ter visto, os olhos dos felinos fazem isso. Então, pode ser que venha daí essa questão dessa luminosidade do nome dele, né? E outra coisa muito importante é que eles começaram a acreditar, de alguma forma, de que esse animal poderia ter, então, uma luz interna. E de que essa luz interna fazia com que ele enxergasse tudo muito melhor do que qualquer humano e do que qualquer animal na face da Terra. Nós sabemos que todos os felinos têm uma visão excelente, mas no imaginário das pessoas, daqueles indo-europeus, daqueles ameríndios que conviviam com o lince, isso para eles ficou muito marcado. Talvez porque o lince seja esse gato muito silencioso, muito difícil de ser visto, muito misterioso, e que todo esse mistério em volta dele, ainda mais com esses olhos brilhantes, fizessem com que as pessoas então acreditassem que ele fosse capaz de ver além, muito além do que qualquer animal. Essa observação muito apurada que ele tem. Muitas pessoas, tanto no continente europeu quanto no continente norte-americano, acreditavam que ele podia ver através dos objetos, que ele, por exemplo, poderia ver através de uma pedra ou através de uma montanha. Tamanha era a sua capacidade de dominar o ambiente. E nós sabemos que ele não estava fazendo isso só com os olhos, porém, para o nosso imaginário, na formação desse arquétipo, ficou dessa maneira. Em português, por exemplo, nós temos a expressão olho de lince, que é justamente dada àquela pessoa que consegue ver aquele detalhinho ou aquela coisa lá longe que ninguém enxergou. Eu tinha um jogo quando eu era criança que se chamava Lince. Era um jogo que era um tabuleiro com um monte de desenhinhos muito pequenininhos e que você tinha que encontrar tal desenho e quem encontrasse mais rápido ganhava, justamente porque você estaria agindo como um lince, você estaria enxergando melhor do que todas as pessoas. E veja, os olhos, esse olhar, aliás, do lince, ele não é só para perto, ele não é só para longe, ele é para tudo, ele até atravessa as coisas, né? Então, ele é muito mais do que, por exemplo, um olhar objetivo, que seria o olhar de uma águia, que vê lá de cima um detalhinho, ou um olhar muito complexo, que vê coisas em muitas cores. Não, ele é um olhar que ele quase transcende o ambiente todo. E por essa característica, por esse olhar ele ser uma coisa tão completa e as pessoas pensarem que ele é assim tão especial, ele também nos liga à questão da clarividência. É como se ele então conseguisse enxergar, como acreditava-se que ele enxergava através dos objetos, que ele enxergasse também em outros planos. Então esse arquétipo ele tem a ver também com o chakra da testa, com a questão da clarividência e também com a lucidez. Porque nós, para estarmos lúcidos, nós temos que ter total consciência, não só do dentro, como também do fora. E como o fora e o dentro estão se relacionando, que é exatamente o que o lince faz. O lince para, observa todo o ambiente e é como se ele se tornasse aquele ambiente. Ele precisa saber o momento exato de dar o salto na presa. E para ele saber disso, ele calcula tudo. Ele calcula o quanto de barulho ele está fazendo na neve, o quanto a patinha dele vai derrapar na neve, qual o tamanho do salto, quanto que a presa vai correr. Então ele é muito ligado, ele é muito lúcido. Ele está sempre no presente. Existe uma música da Maria Bethânia que se chama Olhar de Lince, que eu vou ler um trechinho para vocês. E é muito interessante porque ela descreve o lince e o que é se sentir o lince, sem dizer a palavra lince uma vez. Eu, na verdade, não sei se é dela essa letra, eu vou colocar depois, mas ela canta. Vou só falar um pedacinho. Estou sempre elétrica, nada que se aproxima, nada me é estranho. Fulano, cicrano, beltrano, seja pedra, seja planta, seja bicho, seja humano.
Quando quero saber o que ocorre em minha volta, eu ligo a tomada. Abro a janela, escancaro a porta. Experimento, invento tudo. Nunca jamais me iludo. Quero crer no que vem por aí. Beco escuro. Reviro na palma da mão o dado, futuro, presente e passado, tudo. Sentir total é a chave de ouro do meu jogo. É o fósforo que acende o fogo. Então, ela descreveu aqui o arquétipo do lince sem dizer que é um lince. O nome lince está só no título da música. Na mitologia greco-romana, o lince permanece com essas características daquele que pode ver muito mais do que todos os animais. Plínio Velho, por exemplo, disse exatamente isso, que os olhos do lince eram muito melhores do que os olhos de qualquer quadrúpede que existisse na Terra. O nome lince também foi dado a certos heróis ou semideuses ou personagens greco-romanos que tinham esta característica de alguma forma. Por exemplo, nos Argonautas, que é um épico grego, no qual 56 heróis saem dentro de um barco buscando o tosão de ouro, que era uma lã de ouro que nascia em um carneiro alado. Então, eles foram nessa aventura épica dentro desse navio, por exemplo, com o Jasão, né, que é um herói bastante importante na mitologia grega. E entre esses heróis havia o capitão desse barco, que se chamava Linceu, justamente, que vinha de lince. E o Linceu, ele conseguia enxergar de uma maneira absurda. Ele conseguia enxergar através das paredes, então ele conseguia ver se tal lugar tinha um tesouro ou não. Ele conseguia enxergar se tal lugar tinha perigos ou não. Ele conseguia enxergar lá longe quantos navios inimigos tinham. Então, o Linceu, ele tinha essa característica de lince. Ele tinha os olhos de lince. Em Roma, nos tempos imperiais, a palavra usada para lâmpada era a palavra grega líquenos, que significa lince. Justamente por causa dessa luz que eles acreditavam que o lince tinha interiormente, e pela lâmpada ser algo que nós acendemos quando nós queremos enxergar no escuro, ou enxergar melhor em algum lugar, ler melhor alguma coisa. E essa palavra ela só foi substituída muito mais para frente pelo latim lucerna depois. E nós sabemos que a lâmpada, o acender da lâmpada, significa não só enxergar e ter a lucidez do que está acontecendo ao seu redor, que é o que traz o arquétipo do lince, ou enxergar muito bem algo que está muito próximo de você, como algo que você quer ler, mas também é ligado intimamente, então essas ações são ligadas ao conhecimento. Como não poderia ser diferente, o lince estava entre as criaturas que compunham os bestiários medievais. Como eu já disse aqui em alguns vídeos, os bestiários são livros que circulavam entre as nobrezas da Idade Média, entre as casas nobres, que tinham imagens de todos os animais que eles conheciam e animais que eles imaginavam existir, como unicórnios, linces, elefantes, e eles desenhavam esses animais das maneiras mais loucas possíveis e faziam as descrições ainda mais fantasiosas possíveis. E segundo estes livros, o lince, quando ele urinava, a urina dele ficava dura e formava uma pedra preciosa, chamada lincurium, que era uma espécie de âmbar. E o lince escondia essa pedra com areia para que a avareza humana não a encontrasse. Então, é uma coisa muito interessante porque o lince, ele está não só nos bestiários, que são livros que descrevem, então, toda essa vida animal, real ou não, que eles achavam que existia, mas ele está também nos lapidários, que são livros que descrevem todas, vamos dizer, toda a gemologia da época. E nesse livro estava a pedra de lince, que tinha lá suas características, seus poderes e etc. Então, aqui a gente vê o lince como uma figura que é capaz de não só enxergar e observar muito bem tudo, porque essa ideia continuou existindo na Idade Média, que ele tinha um olhar assim incrível, mas que essa luz dentro dele era tão forte que mesmo quando ele estava urinando, ou seja, quando ele estava
limpando o seu corpo, jogando o que ele não precisava mais fora, o que saía era uma pedra preciosa. Então, ele realmente é uma criatura ligada à lucidez. As pedras preciosas, elas têm também a sua própria luminosidade, vamos dizer assim. Quando bate a luz, elas brilham muito. O que a gente quer numa pedra preciosa ou numa pedra qualquer é que ela reflita a luz. Então, o lince, ele está jogando fora uma pedra que reflete a luz, porque ele reflete tanta luz, ele enxerga tanta coisa, ele é tão lúcido que até os seus dejetos são pedras de lucidez. Isso foi algo que a Igreja Católica começou a notar, a Igreja Católica medieval, né? Começou a notar e adivinha o que eles fizeram? Assim como eles fizeram com o lobo e com muitos outros animais, eles começaram a achar, olha, esse animal ele enxerga muito, ele enxerga através das coisas, ele faz pedras preciosas, esse animal é do quê? Do demônio, não é mesmo? Então começou a o quê? Incentivar a caça e a mortandade desses animais, assim como foi incentivada a caça dos lobos. Esse assunto ele não é tão falado justamente porque os linces são muito misteriosos, muito evasivos, eles são muito difíceis de encontrar, mas sim, eles foram também dizimados e essa ideia da dizimação dos linces, assim como dos lobos, começou aí na Idade Média e levou, sim, à sua extinção, assim como levou a dos lobos e levou também, assim como os lobos hoje têm programas de reinserção, os linces também têm, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. A obra de Dante Alighieri, que foi escrita mais ou menos ali no século XIV, ela chega a citar o que acredita-se ser um lince ou um leopardo, justamente quando o personagem principal desce aos infernos, né? Porque a Divina Comédia é a história, né, desse personagem que vai falar sobre o que existe, né, após a morte, e um dos lugares que ele visita é o inferno, e na porta desse inferno ele tem que passar por 3 animais. Um é o lobo, que é demonizado pela igreja e que significa violência. O outro é o leão, que é demonizado pela igreja no sentido de significar a avareza. Se bem que o leão ele é ambíguo para a igreja, porque ele é tanto demonizado quanto tanto ele pode significar algo crístico. Mas nesse caso ele significou a avareza. Então ele estava lá como lado sombra desse leão. E um animal que é descrito como um animal pintado, um felino pintado, pode ser um leopardo ou pode ser um lince. Como Dante Alighieri era europeu, imagina se talvez fosse um lince ibérico, que tinha uma distribuição mais ampla, né? Não somente na Espanha e em Portugal antigamente. E esse lince, ele representava então essa capacidade de não, no caso, o lado sombra do lince, que era não enxergar o que era importante, não ter a lucidez. Só que essa questão de enxergar muito, de ser muito observador, de ser muito quase que assim, observando o lince, você pensa que ele está calculando na cabeça dele o que ele vai fazer, né? Então era algo que a igreja não queria. A igreja não queria que as pessoas se aproximassem dessa lucidez, dessa racionalidade, de estar totalmente ligado ao ambiente, de perceber as coisas, né? A igreja católica medieval queria que as pessoas fossem facilmente domesticadas e não que elas promovessem essa lucidez e essa inteligência. Mas, com o tempo, muitos cientistas começaram a olhar o lince de uma maneira, também dessa maneira, assim como a igreja via, só que do lado bom disso. Isso fez com que no século XVII a imagem do lince fosse ligada à ciência, ao avanço científico. Então, em 1603, Frederico Cerci cria a Academia dos Linces, na Itália. E essa era uma academia totalmente voltada para a ciência e Galileu Galilei fez parte dessa academia. A ideia do lince foi tirada da capa de um livro muito importante da época que se chamava Magia Natural,
que era um livro que buscava explicar tudo que havia no planeta Terra, os animais, as plantas e etc. E também o lince foi colocado, então, no emblema dessa Academia dos Linces, que era um lince lutando contra Cerberus, aquele cão de 3 cabeças, que cuida da porta do inferno para os gregos. Mais uma vez o lince ligado ao inferno, só que dessa vez, ao invés de usar o lince como Dante usou, colocando ele como aquele que tem, simbolizando aqueles que não querem ver, que é uma coisa meio assim do lado sombra do lince, né? Seria um lince que não está fazendo a sua função. Aqui o lince é colocado como aquele que pode ver além do céu e do inferno, aquele que tem a razão. A visão do lince, né, que estava lá no passado, lá em Roma, ligada à lâmpada, aquela que faz a gente enxergar melhor, ler melhor. Aqui na Academia dos Linces, ela também foi ligada às lentes, tanto a lente do microscópio, que fazia ver melhor coisas muito pequenininhas. Então a Academia dos Linces, com todos esses cientistas, pode produzir muitos desenhos muito minuciosos de coisas que antigamente a gente não conseguia ver, como uma lente, por exemplo, de Galileu Galilei, que pôde ver lá longe as estrelas e alcançar uma visão muito distante. E assim, em 1687, o lince se torna uma constelação. Esse nome foi escolhido porque as estrelas que faziam parte dessa constelação eram muito difíceis de serem vistas. Então, só poderiam ser vistas por quem tem olhos de lince. Para as sociedades da América do Norte, o lince era uma figura muito importante, mas ele não aparece tanto nos mitos quanto outras figuras, como, por exemplo, o coiote, ou o corvo, ou o cervo, justamente porque ele é muito misterioso e ele era muito pouco visto. Mesmo assim, ele está sim presente no imaginário dessas pessoas e mantendo o mesmo arquétipo que a gente vê que nasceu ou que coexistiu lá na Europa, na Ásia, desse animal que consegue ver tudo, que consegue ver através dos objetos, que está ligado à clarividência. Algumas tribos acreditam, por exemplo, como os Mojave, que se você sonhasse com um lince, ele ia te trazer habilidades especiais. E em outras sociedades, o lince era visto, então, assim, como uma figura que era uma contraposição ao coiote, que é uma figura que é o trickster, que é aquela figura dúbia, que às vezes é o herói, às vezes não é, que vai te enganar para te ensinar uma lição, aquele que a gente não sabe se está querendo bem ou está querendo mal, mas no fundo ele está querendo te ensinar alguma coisa. Ele, então, seria aquele que tem a lucidez, aquele que tem a luz, em contraposição a este coiote, que seria o trickster. Em outras, ele também é um trickster. Então, a gente tem que pensar que as sociedades ameríndias, elas sempre trabalham com essa questão do duplo. Existe um livro do Claude Lévi-Strauss, que, para quem não conhece, é um antropólogo importantíssimo, que deu aula, inclusive, aqui na USP, e que se chama A História do Lince. Nesse livro, A História do Lince, Lévi-Strauss vai falar principalmente de 2 personagens, o lince e o coiote. E em algumas histórias ele vai mostrar essa contraposição entre os dois, o lince como esse lado lúcido e da bondade, e o coiote como esse lado do trickster. Em outras ele vai mostrar que o lince é o próprio trickster, e ele vai falar justamente dessa questão do par de oposto. Numa lenda Pueblo, por exemplo, que são sociedades do sudoeste dos Estados Unidos, o lince ele estava disfarçado de um velho um senhor já muito velho, muito feio, inclusive, e ele fez um truque ali com uma garota da tribo e fez com que ela tivesse um filho dele. Meio que enganou ela de uma certa forma. Em algumas versões do mito, ele é o próprio lince, um lince velho, feio, e em outras ele está disfarçado de homem. Aí o coiote descobre isso, conta isso para a tribo, e eles são expulsos da tribo.
E quando eles são expulsos e a garota chega, tá sozinha com esse lince velho, ela olha para ele, ele se transforma num homem jovem, muito bonito, muito poderoso, muito forte. E essa menina fica encantada e eles voltam à tribo e ele diz: "Olha, eu sou isso, tal, vocês julgaram errado, vocês, poderiam perdoar pelo que eu fiz e tal", e eles acabam perdoando e eles voltam a morar juntos. Então, o Lince, essa história simples, ela conta que nada é o que parece. O que você enxerga não é exatamente o que é o que está nesse arquétipo do Lince, de poder enxergar. Então, as pessoas o viam como um velho feio. Ele se transformou em um homem novo, mas no fundo, ele era um lince. Essa história ela resume o pensamento ameríndio, porque nada é o que parece ser e as coisas mudam em um segundo. Existe o meio que é o lugar do centro da transformação e desse centro de transformação você vai para um lado ou você vai para o outro, que são os pares de opostos. E todo ser pode ser isso. Bem, espero que vocês tenham gostado desse arquétipo, que ele traga para todos nós mais lucidez, que nós, como humanidade, precisamos acima de tudo hoje em dia. Estaremos aqui semana que vem com um novo animal. Até mais!